Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, de coração. No vídeo de hoje eu irei falar com vocês sobre alguns movimentos que aconteceram durante a República Velha. São eles: a Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Nas primeiras décadas da República, houve fortes evidências de que estava acontecendo um trabalho escravizado na Marinha Brasileira. E essa suspeita, essas evidências foram confirmadas. Os marinheiros, quando eles faziam algo que era considerado inadequado na Marinha, levavam chibatadas. E além disso, a sua jornada de trabalho era aumentada, era excessiva, os seus salários eram baixos e sua alimentação era insuficiente. Além de serem convocados à força, eles eram obrigados a trabalhar. E a maioria desses marinheiros eram brancos pobres, negros e descendentes de escravos. Enquanto os oficiais superiores, eles eram, claro, brancos e da elite, fazia parte da elite, eram os mais ricos da região. Apesar da abolição da escravatura, havia muitos aspectos da escravidão na Marinha. Na década de 1890, houve um decreto de que cada marinheiro que cometesse uma falta, ele levaria 25 chibatadas. Isso era lei e era comum ali. Todos os soldados que cometessem algo errado, ele levaria 25 chibatadas. Porém, em 1910, estava em época de política e tudo mais, e um marinheiro levou bebida alcoólica, para comemorar com seus companheiros lá na Marinha, algo que era proibido. Esse marinheiro levou 250 chibatadas. Seus colegas de trabalho ali ficaram revoltados. Devido a isso, que eles se organizaram, e deram início à revolta da chibata, liderada por um de seus colegas, João Cândido. João Cândido era conhecido. Nesse movimento, os marinheiros exigiram o fim dos castigos físicos, aumento de salário, anistia dos participantes da revolta e melhores condições de trabalho. Esses marinheiros, eles tomaram as rédeas ali, do navio, colocaram alguns oficiais de refém e viraram os canhões para a capital e ameaçaram bombardear se as suas exigências não fossem atendidas. O presidente da época, Hermes da Fonseca, atendeu algumas das reivindicações, como os castigos físicos abolidos, as condições de trabalho melhoraram, porém ele não deixou de graça assim. Muitos marinheiros foram expulsos da marinha, outros foram presos, acabaram morrendo na prisão. Havia evidências, que eles foram assassinados. Porém, isso não quer dizer que os marinheiros, a partir de então, passaram a ter uma maravilha. Não, eles ainda continuaram sofrendo os maus tratos, a alimentação ainda não era das melhores, enfim. Havia sérias evidências de que só se acabou totalmente os castigos físicos. E os salários também melhoraram um pouco. Mas continuaram mais ou menos como estava. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Guerra de Canudos. Tudo aconteceu no final do século XIX, quando um líder religioso chamado Antônio Conselheiro, ele tinha outros títulos também. Ele era chamado de Antônio Conselheiro, ele era chamado o Messias, tudo mais. Por que tudo isso? Ele via ali perambulando, pregando o evangelho, falando de Deus,
falando do poder divino e tudo mais. Porém, ele vivia pregando também contra o governo. Ele vivia dizendo que toda aquela miséria que acontecia, toda aquela desgraça, fome e tudo mais que acontecia, era culpa do governo. Por isso, e outras cositas mais, ele ganhou muitos seguidores, principalmente os camponeses. E a partir de então ele passou a ser perseguido pelos oficiais. E perambulando ali pelo sertão nordestino, e sem parar, né, com suas pregações, claro, seus seguidores aumentando cada vez mais. E em 1893, o Antônio Conselheiro fundou um arraial no interior da Bahia, chamado Belo Monte. E ali ele desenvolveu a agricultura de subsistência, ou seja, para suprir as necessidades da população local. O arraial foi crescendo cada vez mais. Tinha um privilégio, não pagava impostos. E esse crescimento desse arraial foi causando ali uma insatisfação nos latifundiários da região. Porque eles tinham medo que essas pessoas ali invadissem suas terras. E começaram a cutucar o governo, a falar mal, falar que aquelas pessoas estavam pregando contra o seu governo e tudo mais. E aquela insatisfação foi crescendo, tanto nos latifundiários quanto na administração da região. Os latifundiários da região colocaram o nome naquela região ali, Arraial dos Canudos. E o Arraial dos Canudos, de uma certa forma, desafiava a autoridade dos coronéis e do governo central. Devido a isso, pessoal, as oligarquias estaduais e o governo federal resolveu destruir aquele arraial. E tudo isso aconteceu porque eles tinham medo que aquele sertanejo que viviam naquele arraial ali se voltasse e destruísse a república. E entre 1896 e 1897, 4 expedições militares foram organizadas para destruir o Arraial de Canudos, mas 3 foram fracassadas. E apenas a última conseguiu destruir o Arraial de Canudos. E foi uma guerra sangrenta, foi desastroso. Por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Se o seu gostei ou não gostei, se inscreva no canal. Até mais, até a próxima aula.